Descafeinados, como funciona o Oscar? É uma pergunta que surge aqui, sim, todo momento. Vira e mexe nos vídeos que eu falo sobre o Oscar, sobre filmes. Essa pergunta surge e finalmente eu consegui reunir um monte de informações, fiz uma pesquisona e vou trazer a resposta aqui pra vocês. Pra quem não me conhece, eu sou a Nath, eu sou escritora e roteirista e sejam bem-vindos ao Que Tal um Café? O Oscar, apesar de ser extremamente polêmico, continua sendo a principal premiação do cinema norte-americano e, certo modo, a maior premiação do cinema internacional. E é um lugar para onde os cinéfilos e também os trabalhadores do audiovisual precisam olhar, né? Precisam prestar atenção, porque ali a gente consegue ver quais são as tendências do audiovisual, as tendências que estão surgindo, o que tá forte, o que não tá, o que pode vir por aí e tudo mais. Do mesmo jeito que os grandes desfiles ditam as tendências da moda, o Oscar, Emmy, Cannes ditam as tendências do audiovisual do cinema. Eu tenho dezenas mesmo, de vídeos falando aqui sobre o Oscar, analisando os filmes, falando resumos das premiações, tá? Eu vou deixar o link de algum deles aqui na descrição para quem quiser dar uma olhada, para quem quiser fazer um Netflix. E em quase todas surgem ali as perguntas. Como funciona o Oscar? Como os nomeados são nomeados? Como escolhem os vencedores? Então, vamos lá descobrir isso. Oscar é um nome popular dessa premiação que na verdade chama Academy Awards, prêmios da academia. E não é academia de ginástica, gente. Ninguém precisa ser bombado para ganhar um Oscar. Essa academia que eles falam é a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que foi fundada em 1927 por um cara chamado Louis B. Mayer. E o que ele fez além de criar a academia? Ele também fundou o MGM, que é um dos maiores estúdios de Hollywood, se não o maior. E vamos falar a verdade, eu sei, ele é um cuzão. Vamos deixar isso bem claro aqui. Ele foi uma pessoa horrível, mas ele construiu um legado, né? A gente pode até dizer que ele foi um dos maiores responsáveis de fazer Hollywood, né, os estúdios, o cinema norte-americano ser o que ele é hoje. O cinema nos Estados Unidos é tratado como uma indústria totalmente rentável, né, como se fosse tipo agricultura, né, ele faz ali diferença no PIB do país. E a academia foi criada porque esse moço, conversando ali, né, com o seu grupinho ali dos estúdios, inclusive com os irmãos Warner, né, da Warner Brothers, da Warner Bros. Olha aqui, olha essa foto aqui, que legal. Um monte de homem. Coitada dessa moça aqui, eu ia ter medo de, em pleno década de 20, ser a única mulher no meio de todos esses homens. Bom, o Mayer falou, a gente bem que podia criar uma academia, né, um grupo, para melhorar ali a qualidade dos filmes que os nossos estúdios produzem, dando aulas, né, dando melhores condições, melhores máquinas, até melhores condições de trabalho mesmo. E aí, junto com 36 convidados dele ali, eles criaram a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que realmente nesse início tinha essa questão de ser algo instrutivo, né, de melhoria dos estúdios, de melhoria, dando regras, condições de trabalho e tudo mais. Até 1928, que foi o ano que eles falaram, a gente podia criar um prêmio, né, uma premiação por mérito e dar esse prêmio aos melhores filmes do ano, né? Foi aí que começaram a pensar na premiação. Até hoje a academia existe, né, como a gente bem sabe, mas o que lá no começo dos tempos eram 36 membros, hoje conta com mais de 9.500 membros de 50 diferentes países. E aquela história de ensinar, de melhorar a qualidade e tudo mais, meio que ficou para trás. E a academia, hoje em dia, realmente vive, né,
em função da premiação do Oscar anualmente e também como um museu, como um lugar para preservar essa memória cinematográfica. E assim, a academia ela é composta de diversos profissionais de diversas áreas do cinema. No começo, lá em 1927, década de 30, eram praticamente produtores e diretores que faziam parte ali. Mas hoje, atores, iluminadores, cenógrafos, figurinistas, todo mundo tem ali o seu espaço na academia, né, entre esses 9.500 membros atualmente. Por quê? Porque a votação do Oscar ela é técnica, mas sem dar nenhum spoiler, já a gente já vai falar como funciona essa votação. Todo ano, inclusive, novos membros entram na academia, né? Eles recebem os convites que eles podem aceitar ou não. Em 2021, por exemplo, o Wagner Moura, né, o ator brasileiro, ele foi convidado a ser membro da academia. Em 2018, Carlinhos Brown foi convidado. Em 2019, a Laís Bodansky. E assim, a lista de brasileiros, membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood é gigantesca. Eu nem poderia citar ali todo mundo que faz parte dessa lista, senão eu ia ter que fazer um vídeo só pra isso, na verdade, né? Mas, só para adiantar um pouquinho como é que funciona essa votação, um exemplo é a Fernanda Montenegro, né? Nossa querida atriz, uma das maiores atrizes do nosso país. Ela é membro da academia e ela vai ajudar na nomeação e na votação dos vencedores da categoria de atriz e ator. Então, tipo, atriz e ator principais e atriz e ator coadjuvantes. Ela vai estar lá ajudando tanto na nomeação quanto na votação final. E na categoria de melhor filme, que aí todos os 9.500 votam. Mas ela não vai mexer, não vai chegar perto da categoria de figurino, por exemplo. A academia, ela divide os seus membros em 17 ramos, sendo que 14 deles são categorias, né, que a gente conhece, e os outros 3 não tem uma categoria própria ali. Então, esses profissionais que estão nesses 3 ramos, eles só votam na categoria melhor filme, que é direção de atores, administração e marketing e relações públicas. Esses são os 3 ramos que só votam em categoria de melhor filme. E para você se tornar membro da academia, tem 2 modos de entrar. O primeiro é que você precisa ser nomeado por 2 outros já membros da academia, da sua categoria técnica, do seu ramo. Eles vão te nomear como uma possibilidade para você entrar ali, e aí o seu nome vai passar por um outro comitê, que aí ele vai analisar se você pode ou não, com outras formalidades ali, você precisa ter certas regras. Cada ramo tem as suas regras, e aí esse comitê vai resolver se vai te convidar ou não vai te convidar para participar da academia. O outro modo de você ser membro da academia é você ser indicado ao Oscar. Todo mundo que é indicado ao Oscar automaticamente já vai passar para esse segundo comitê, que é o que convida, né? Então, se você é indicado ao Oscar, você automaticamente já tá quase lá e só precisa ser convidado. Esse foi o caso da Fernanda Montenegro, que inclusive deveria, né, ter ganhado o Oscar, e do Fernando Meirelles, por exemplo. O que esse segundo comitê, né, ele vai analisar ali no seu nome? Como eu disse, cada uma das áreas tem as suas regras, né? Mas, por exemplo, para diretores, você tem que ter dirigido pelo menos 2 filmes nos últimos 10 anos. Para roteiristas, a mesma coisa, você tem que pelo menos ter escrito 2 filmes para poder ser nomeado. Esses são alguns detalhes, né? Mas os 2 principais é isso. Ou você é nomeado por outros membros, ou você é indicado ao Oscar. Beleza, a gente já sabe como as pessoas entraram lá. E os filmes, né? Como eles são nomeados. Como eu já falei ali, dei alguns spoilerzinhos sobre esse tema, vamos trazer essa info aqui agora. Milhares de filmes são lançados durante o ano no mundo inteiro, né? Por que exatamente esses 5 filmes estão nomeados nessa X categoria? Vamos lá, os filmes que estreiam de 1º de janeiro a 31 de dezembro do ano anterior são possíveis a ser nomeados para o Oscar. Então, se o seu filme estreou dia 10 de fevereiro de 2022,
ele pode sim ser nomeado ao Oscar de 2023. Só que o seu filme, ele tem que estrear em solo norte-americano, tem que estrear nos Estados Unidos. Esse é o primeiro requisito. Não importa se ele passou em literalmente todas as salas de cinema desse Brasilzão. Ele precisa ter passado em um cinema dos Estados Unidos. Ó, essas são as regras que os filmes de longa-metragem têm que cumprir para serem indicados ao Oscar. O que não vai entrar aqui é curtas-metragens, né? Tanto documentário quanto curta-metragem de ficção e filme estrangeiro, né? Filme internacional. Isso não vai precisar dessas 3 regras, mas todos os outros, de todas as outras categorias, tem que cumprir esses 3 requisitos. O primeiro é ter, no mínimo, 40 minutos de duração. O segundo é ter estado em cartaz pelo menos uma semana em um cinema de Los Angeles para pagantes, tá? Inclusive tem essa palavra ali, tem que ser para pagantes. Não importa você estrear ali o seu filme e dar de graça os ingressos. Não, gente, tem que pagar para ver o seu filme pelo menos por uma semana em Los Angeles. E o terceiro requisito é utilizar os formatos de 70mm ou 35mm, caso seja película ou caso seja digital, seja em 24 frames por segundo ou 48 frames por segundo. Tô lendo ali esse requisito. Beleza, seu filme cumpriu todos esses requisitos? Parabéns! Parabéns! Então, seu produtor, ele pode inscrever o filme para ser nomeado ao Oscar, tá? Os produtores, eles têm que entrar lá no site da academia e inscrever os curtas ou os longas-metragens. E aí, esse filme ele vai passar pela aprovação da organização toda ali, para que eles decidam em quais categorias ele vai poder concorrer ou não, né? Às vezes você inscreveu ele para todas as categorias, mas ele não vai poder concorrer em, sei lá, efeitos especiais, porque basicamente não tem efeitos especiais no seu filme, entendeu? Então, você vai inscrever ele lá e aí a organização vai ver em quais categorias ele vai poder concorrer. Aí passou por esse processo. Depois desse processo, uma pré-lista de 300 filmes de cada categoria é feita e é enviada para os especialistas de cada área, né? Dos 9.500 membros da academia ali vão receber a pré-lista dos seus filmes. Cada membro vai assistir ali sozinho a lista inteira dos filmes da sua área e vai votar sozinho em quais que acha que deve ser nomeado e vai dar algumas opções para a nomeação de melhor filme. A nomeação de melhor filme, ela tem um processo um pouco mais complicado até do que a votação de melhor filme. E eu já vou explicar a votação de melhor filme e vocês vão ver que assim, talvez não faça o menor sentido. Então, eu vou explicar a votação, mas eu não vou explicar o processo de nomeação aqui, porque até eu não consigo entender muito direito, assim, tem muito a ver com, vai do meu coração. E aí é difícil, né? Mas a votação das categorias técnicas é assim, os profissionais da área recebem esses 300 filmes e fazem ali a votação mesmo, e os mais votados vão ser nomeados. Tem algumas categorias que tem uma votação antecipada, né, para depois chegar à votação da nomeação, né, que vai ser o quê? Música, som, efeitos visuais, maquiagem e cabelo, longa internacional, longa de documentário e curta-metragem. Essa pré-lista que sai é uma pré-lista para depois escolher quais são a lista de 300 ali, sabe? A lista final de possíveis nomeados. Nesse ano aqui, enquanto eu tô gravando esse vídeo, a gente já sabe que o filme brasileiro que tá na pré-lista de filme internacional para o Oscar de 2023 é Marte 1. Existe essa pré-lista porque todos os países eles podem enviar um filme para ser nomeado. E esse é o pulo do gato do filme internacional, né? Ele não precisa ter passado por uma semana em Los Angeles e tudo mais, né? Esse requisito para o filme internacional ele não existe. Ele precisa ter estreado no seu país de origem.
E aí, os profissionais desse país de origem vão ter a sua lista ali, tipo, nossos melhores filmes desse ano aqui do Brasil foram esses. Dessa lista deles, vai falar, então vamos enviar esse aqui pro Oscar. Então vamos supor, 90 países enviaram os filmes, e aí dessa lista de 90 filmes vai surgir os 5 indicados finais. É um processo super longo também, né, porque primeiro tem a escolha dentro do país, para depois, de dentro do país, enviar para essa pré-lista, para depois nessa pré-lista vir os nomeados. E existem outros requisitos bem diferentes de melhor filme, né, dos outros filmes, que é que 50% do tempo no filme não pode ter sido falado em língua inglesa e ele deve ter ficado em cartaz pelo menos 7 dias no seu país de origem, né, que nem eu falei. Agora, vamos supor que os produtores, eles querem colocar, né, inscrever esses filmes em outras categorias, vamos supor, em fotografia. Eles querem indicar Marte 1 para fotografia também. Aí ele precisa ter seguido aqueles outros requisitos que eu falei. Beleza, filmes nomeados. E como são escolhidos os vencedores, então? É do mesmo jeito? É muito parecido com a escolha de nomeados. Existem 2 categorias que são abertas aos votos de todo mundo que participa, né, dos 9.500 membros, que é melhor filme e melhor filme internacional. As outras categorias, só os membros daquela área específica da categoria é que vão poder votar. Então, na categoria de melhor som, só os membros que fazem parte da área de som vão poder votar tanto nos nomeados quanto no vencedor final. Agora, no caso de melhor filme, acontece uma classificação, porque é assim, 9.500 votos, certo? Então, o voto é feito por favoritismo. Como assim favoritismo? Cada um, tipo, vamos supor, eu, Natália, eu sou um membro da Academia de Cinema. Eu vou votar qual é o meu filme mais favorito da lista, né? Tem 10 filmes indicados na lista de melhor filme. Eu vou votar qual é o meu mais favorito. E aí vou pondo, meu segundo favorito é esse, meu terceiro favorito é esse, meu 10º favorito é esse. Se um filme alcançou como favorito de mais de 50% dos votantes, ou seja, mais de 4.750 pessoas, falou, esse é o meu filme favorito da lista de 10. Perfeito, o filme ganhou o Oscar, automaticamente, né? Venceu a maioria. Caso não seja assim, acontece uma redistribuição de votos, que é um pouco confusa, mas eu vou tentar explicar aqui, inclusive vou dar um exemplo. O filme que recebe a menor quantidade de votos como favorito, então todo mundo falou qual é o seu favorito, e esse filme aqui só recebeu, sei lá, 1.000 votos de favorito. Ele é automaticamente excluído, tá? Ele vai ser excluído da votação geral, assim, como se não existisse mais esse filme. E esse voto vai passar para o número 2 desses membros que votaram dele como favorito. Então, o filme número 2 desses membros que vai virar o favorito, né? Entendeu? Vai passando para baixo, vai passando para baixo. E esse processo de exclusão dos mais favoritos, ele vai continuar até que um filme receba o maior número de votos favoritos. Sendo assim, dá pra entender por que às vezes a gente fala, nossa, com certeza esse filme aqui vai ganhar melhor filme. E aí ele não ganha e ganha um filme que a gente nunca imaginaria que ganharia melhor filme, né? Porque foi excluindo os outros filmes até chegar nesse ganhador. Eu vou exemplificar as 2 situações levando em conta o Oscar desse ano, né? O Oscar de 2022. Esta é a lista de indicados para o Oscar de 2022 de melhor filme. A gente sabe que No Ritmo do Coração foi o que venceu. Então eu vou levar, né, vou tentar ser o mais real possível e levar em conta esse resultado final, que é No Ritmo do Coração. Na nossa academia do Que Tá um Café, a gente vai ter 5 membros. A gente tem o cappuccino, o expresso, o macchiato, o latte e o cortado. Na situação número 1, o macchiato, o latte e o cortado colocaram No Ritmo do Coração como favorito, primeiro favorito entre os indicados. Então, o favorito do cappuccino e do licorice pizza automaticamente foram excluídos porque No Ritmo do Coração acabou ganhando por maioria. Essa situação é fácil, né, gente? Essa situação é simples, é como acontece qualquer uma votação da nossa vida. Agora, na segunda situação, a gente tem uma configuração assim. Essa vai ser a lista de favoritos de cada um. O cappuccino ficou No Ritmo do Coração,
Duna, Amor Sublime Amor e Ataque dos Cães. Para o Expresso foi No Ritmo do Coração, Licorice Pizza, Amor Sublime Amor e Belfast. Para o Macchiato foi Duna, No Ritmo do Coração, King Richard e Drive My Car. Para o Latte foi Duna, Drive My Car, No Ritmo do Coração e Licorice Pizza. E para o Cortado foi Licorice Pizza, No Beco do Pesadelo, No Ritmo do Coração e Amor Sublime Amor. Então, se a gente for ver a contagem de votos dos mais favoritos de cada um, Licorice Pizza tem um favorito, Duna tem 2 favoritos e No Ritmo do Coração tem 2 favoritos. Ou seja, Licorice Pizza já saiu. Não foi o menos votado como favorito, saiu da votação, não existe mais na categoria melhor filme, foi riscado de todo mundo. E esse voto do Cortado, ele vai ir para o segundo filme dele. Então o segundo filme dele, que é No Beco do Pesadelo, virou o primeiro filme dele. Aí a gente vai ver que continuou, né? A gente continua ali com um empate entre Duna No Ritmo do Coração. Aí temos ali No Beco do Pesadelo. Putz, o Beco do Pesadelo foi menos votado de novo. Então a gente risca o Beco do Pesadelo de todo mundo. E aí o terceiro do Cortado é o No Ritmo do Coração. Então esse agora tem a maioria, porque ele virou o primeiro, né? Ele virou o primeiro favorito do Cortado. Então ele tem a maioria com 3 votos, Duna ficou só com 2 votos. E No Ritmo do Coração venceu a categoria de melhor filme. É um pouco confuso? É sim. Mas já faz tantos anos que eles fazem assim, né? Eles já devem ter pegado o jeito, porque, olha, eu levei algumas horas aqui pensando como é que eu ia fazer esse exemplo aqui pra vocês. Confesso. Uau! Que vídeo maneiro, que vídeo legal que você tá falando aqui pra mim, trazendo tantas curiosidades. Então, se você tá achando esse vídeo tão legal assim, já deixa o seu curtir. E se você ainda não é um cafeinado, não é inscrito, já deixa a sua inscrição aqui no canal também. Bom, e agora que a gente já sabe como que tudo funciona, chegou a hora da festa, né? Eu botei aqui até um vestido de festa, troquei o meu café por uma taça de vinho branco pra gente falar da história da premiação do Oscar. A primeira premiação rolou em maio de 1929. E quem lembra o que rolou em 1929 também? Sim, a queda da Bolsa de Nova York. Pois é, ótimo momento para criar uma festa, né? Ótimo. Todo mundo pobre, se desesperando, se matando. E a gente vai o quê? Vai criar uma festa de premiação pro cinema. Essa primeira premiação contou com 270 pessoas assistindo que pagaram $5 para entrar e assistir os filmes que foram premiados, os filmes lançados tanto em 1927, quanto em 1928. Sim, a festa custava $5 para entrar. E aí você fala, nossa, $5? Uma merreca, né? Tipo, eu pagaria isso para entrar hoje, R$25. Só que na época, né, lá em 1929, $5 era muito dinheiro. De acordo com a calculadora de inflação, isso atualmente vale $85. E se a gente converter os $85 para reais, né, vai dar em torno de R$445 para você ir lá e assistir uma cerimônia de 15 minutos. Sim, o pessoal entrou lá e ficou 15 minutos. Foi o que durou essa cerimônia, a primeira cerimônia do Oscar, porque quem ganhou o Oscar já sabia, né? Os premiados já sabiam que teriam o prêmio. Eles foram anunciados antes da festa e, tipo, a festa era só pra celebrar mesmo. Agora esse open bar aí ficou meio caro, né? O primeiro filme a receber o Oscar foi Wings, ou Asas, e é um filme de guerra que, inclusive, tá disponível para você alugar na Apple TV Plus, ou no Google Filmes, no YouTube Filmes. E a partir da premiação de 1930, esse esquema que a gente conhece de não revelar os vencedores até a hora da premiação mesmo, né? Colocar ali no envelopezinho. Isso começou a ser feito a partir da segunda premiação do Oscar. E isso foi um fuzuê tão grande, né? Toda essa celebração, que a partir dessa segunda premiação, as rádios todas dos Estados Unidos quiseram transmitir isso ao vivo. Lembrando que a televisão ela só ia chegar nos Estados Unidos na época de 40, na década de 40. Então, transmissão ao vivo só por rádio mesmo. O primeiro Oscar televisionado aconteceu em 1953 nos Estados Unidos e no Canadá, né, que foi televisionado.
O primeiro televisionado mundialmente ao vivo aconteceu em 1969. Ele passou em cerca de 200 países por aí, mas no Brasil mesmo foi só em 1970, né? Um ano depois que foi essa mundial aí um ano depois foi pro Brasil, na antiga TV Tupi. 2002 também foi um ano que marcou muito a premiação, porque foi o primeiro ano que premiaram filme de animação. Shrek foi o primeiro filme que ganhou o Oscar de animação. E também foi o ano que começou a rolar, né, essa festa toda lá no Teatro Kodak, ou Kodak Theater, que atualmente é o Dolby Theater, né, que é onde rola até hoje, virou a casa do Oscar. Agora, falando da nossa querida estatueta do Oscar, ela existe desde a primeira premiação e ela foi criada pelo escultor George Stanley a partir de um esboço feito pelo diretor de arte da MGM, chamado Cedric Gibbons. E as histórias dizem que o Oscar, né, esse carinha, ele foi inspirado na silhueta de um ator chamado Emílio El Indio Fernandes. Originalmente, as estatuetas eram feitas de bronze, mas desde que surgiram até agora, assim, já passaram por vários outros materiais, inclusive durante a guerra, como não tinham materiais, né, pra fazer, tipo, era tudo muito escasso, ela era feita de gesso, né, que é um material bem barato, um material fácil de se encontrar, e hoje em dia o prêmio, ele é feito de um material chamado Britânia, que mistura estanho, antimônio e cobre, e aí essa escultura de Britânia é coberta, né, banhada em ouro 24 quilates. Ele tem aproximadamente 35 centímetros e pesa em torno de 3,8 quilos, né? 3 quilos e 800 gramas, quase ali o peso do meu gato. E desde 1951 é proibido que os vencedores vendam o seu Oscar. Se eles quiserem vender, primeiro eles têm que oferecer à academia para que ela compre por $1 o Oscar antes de vender para outra pessoa, né? Ou seja, com certeza a academia vai comprar. Então o Oscar, ele acaba valendo $1. A intenção disso é que as estatuetas, elas não se tornem um item de colecionador, sabe? Cheguem a valores tipo bilhões, trilhões de dólares em leilões, né? Que realmente seja um símbolo para quem venceu esse prêmio. Para vocês terem noção, a academia, ela nem licencia a imagem do Oscar, né, a estatueta, para que ela realmente não valha nada. Se você quiser fazer uma réplica, você faz réplica se você quiser com a imagem, porque ela não é licenciada e quem ganhou a de verdade sabe que a dele é de verdade e ponto. E de onde veio o nome Oscar? Bom, tem duas histórias na verdade. A primeira é que originalmente o prêmio se chamava Oscar ao Mérito. Então, com o tempo foi passando e as pessoas passaram a chamar só de Oscar. Outros dizem que um dia uma pessoa falou: nossa, mas ele parece muito com o meu tio Oscar, né, o Oscar em inglês. E aí pegou, né, virou, ficou chamado de Oscar. Mistérios, histórias, fofocas. E não, nesse vídeo eu não vou entrar nas polêmicas do Oscar, tá? Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, vou deixar ele linkado por aqui, então se você quiser ouvir mais sobre isso, ver quais são as mudanças que eles pretendem fazer por conta dessas polêmicas, já tem vídeo aqui. Se eu falar sobre isso aqui ia dar mais uns 20 minutos de vídeo e não dá, né, gente? Já tá bem longo por aqui. Mas se vocês quiserem um vídeo atualizado sobre isso, porque acho que já faz tipo 1 ano e meio que eu fiz o outro, aí vocês deixam aqui nos comentários, Nath polemiza, que aí eu polemizo mais um pouco num outro vídeo falando só sobre todas essas coisas ruins ali do Oscar. E de novo, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, e se você ainda não é um cafeinado, não é inscrito aqui no canal, já deixa sua inscrição pra gente continuar falando sobre filmes, premiações, séries, livros e narrativas. E a gente se vê num próximo café ou vinho, não é mesmo? Tchau!